Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catch thieves just like flies, look out, here comes Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Quem não conhece essa música, né? Fizeram até uma versão em português, Homem-Aranha, Homem-Aranha, do heroísmo ele tem a manha. Por que eu estou cantando o início, né, da canção de abertura do Homem-Aranha? Por causa do filme, né? Homem-Aranha, Um Novo Dia, Brand New Day, né, no original em inglês, que é o novo filme do momento. Nós tivemos recentemente a Odisseia, do Christopher Nolan, e agora mais um filme do Homem-Aranha que está explodindo de sucesso no mundo inteiro, né? Vamos comentar alguma coisa aqui a respeito. Primeiro eu quero falar sobre o personagem. O Homem-Aranha surge em 1962, quer dizer, 64 anos atrás, né? O conceito do Stan Lee e a arte do Steve Ditko, né? Que são dois nomes importantíssimos na história dos quadrinhos mainstream dos Estados Unidos, né? Que são populares em todo o planeta. E ainda na década de 60, houve uma animação que fez muito sucesso também. Depois, na década de 70, teve uma série de TV, né? Os efeitos especiais, se a gente comparados com hoje, né? Se nós compararmos com os de hoje, vão ser considerados ridículos, né? Muito tosquinhos, por causa dos recursos limitados de tecnologia que eles tinham uns 50 anos atrás, né? E depois os filmes, né? Nessa era mais recente, né? Então o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, e agora, né, mais recentemente, o Tom Holland, né, fazendo o papel título. O Homem-Aranha é um dos personagens, um dos super-heróis mais queridos, mais amados desde sempre, de todo mundo. Quem não gosta do personagem, né? É muito interessante porque ele, na sua versão clássica, é um adolescente, aluno do ensino médio, órfão, né, que é criado por um casal de tios. Na versão clássica, né, o famoso tio Ben, né, e a tia May são idosos já, e enfim. E ele lida com os problemas do dia a dia, as dificuldades normais de um adolescente, qualquer pessoa, especialmente nessa fase de vida, né, mas ele enfrenta problemas que adultos também enfrentam, passam por situações assim, e ao mesmo tempo tem os superpoderes, né, a partir de um acidente, e aí entra a fantasia, né, a ficção, e aí a gente usa aquele princípio que o poeta inglês, né, Samuel Taylor Coleridge, chamou de suspensão da descrença. Todo mundo sabe que não existe aranha radioativa que vai picar a pessoa, ela vai adquirir características de uma aranha. A gente deixa isso de lado. Todo mundo sabe que isso não existe, mas a gente entra na fantasia para desfrutar da experiência estética, da diversão, da alegria, né, desse personagem que é tão querido por tanta gente. E eu me lembro agora do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que uma vez perguntado, entrevistado a respeito, ele falou que o Homem-Aranha é o personagem preferido dele no mundo, no universo, no panteão da Marvel, e o Superman, o seu favorito no panteão da DC. Muito provavelmente, muita gente que está me acompanhando aqui agora vai compartilhar dessa preferência do ex-presidente Barack Obama. Muito bem, e o filme agora, né? Um Novo Dia. Inevitavelmente eu vou dar aqui algum spoiler, mas eu quero comentar alguma coisa a respeito. Fui ver essa semana e gostei muito. O filme é uma sequência imediata do anterior, né? Sem Volta para Casa, porque no anterior, vamos lembrar aqui, o Homem-Aranha enfrenta um vilão chamado Mistério, que na versão em inglês é Mysterio, né? Não é Mystery, né? Mas o Mistério, que na Marvel, nos quadrinhos, foi um vilão, um oponente muito perigoso contra o Demolidor,
contra o Homem-Aranha. E aí o mistério descobre a identidade do Homem-Aranha, que é o jovem Peter Parker. E aí o Peter Parker se vê diante de uma situação extremamente difícil, delicadíssima, pede ao Doutor Estranho que faça um feitiço para todo mundo esquecer dele. E aí ninguém vai saber que ele é o Homem-Aranha. Então ele vai ter que morar sozinho depois disso. E enfim, então esse filme é uma sequência direta disso. E o filme mostra a dor de ver o Ned, né, que é o seu melhor amigo, e a MJ, né, Mary Jane, né, que é a sua ex-namorada, que seguiram a vida, esqueceram-se dele. Né, mas ele continua com a sua missão de combater o crime, prender bandidos. E esse filme, por causa da qualidade elevadíssima dos efeitos especiais, né, as cenas dele voando pelas ruas de Nova York, né, com a teia, são assim as melhores de todos os filmes do Homem-Aranha até o momento. Né? São cenas assim incrivelmente bem feitas. E quando a gente vê uma cena daquela, quem é que não gostaria de passar por uma experiência assim, né? E nesse filme, então, a gente vê ele enfrentando a dor de saber que as pessoas que ele mais ama na vida esqueceram-se dele por causa, então, do feitiço do Doutor Estranho, e ele se viu obrigado a fazer aquilo, porque senão essas pessoas iam correr risco, bandidos poderiam fazer, criminosos iriam querer fazer mal a elas para atingi-lo, ele não ia dar conta de proteger todo mundo o tempo todo, então foi a solução que ele encontrou. Isso dói para ele, porque são pessoas que ele ama. O relacionamento da amizade com o Ned, o relacionamento romântico, amoroso com a Mary Jane. Ele já não tem mais, né? O tio Ben já faleceu, a tia May também, então ele está completamente sozinho, totalmente sozinho. E apesar de seus superpoderes, ele não consegue resolver essa situação. E nesse filme a gente vê um Peter Parker amadurecido em termos existenciais, enquanto pessoa. Ele tomou uma decisão muito difícil e arca com as consequências da decisão tomada. Ele sente, sofre, mas não fica se lamuriando, não entra numa de autocomiseração, não fica chorando com pena dele mesmo. Não. Ele fez o que fez por amor àquelas pessoas, para protegê-las, para que nenhum criminoso, nenhum daqueles supervilões tente fazer mal contra elas. E ele assume isso, mesmo pagando um preço muito alto, né, pela escolha que fez. E, na verdade, isso faz a gente pensar na vida, né? O que é a vida? O que é viver? É fazer escolhas, tomar decisões e arcar com as consequências das escolhas que a gente faz, sem julgar a culpa no outro, sem julgar a culpa no destino, sem culpar o próximo, sem ficar escolhendo um bode expiatório, mas assumir as consequências com coragem. Assumir as consequências de maneira responsável. E o adolescente Peter Parker está iniciando, né, a faculdade, né, o ensino superior, nos mostra isso muito bem. Né? Viver é tomar decisões, fazer escolhas, e toda escolha inclui uma exclusão, e assumir as consequências disso. Né? A história do Homem-Aranha é uma história assim. Acho que a grande lição que esse personagem nos mostra é essa. Tomar decisões e levá-las adiante. O filme nos mostra também essas limitações, né? Com todos os poderes que ele tem, este problema específico ele não consegue resolver, mas aí o que ele faz? Continua com a sua missão, continua servindo ao próximo, continua fazendo o bem. E esta é a essência do que significa ser herói. Heroísmo, ter habilidades ou não vem ao caso. Ninguém precisa de ter superpoderes, super força, super velocidade, agilidade sobre-humana, um intelecto com um raciocínio ultra rápido, capacidade de voar, ser à prova de bala. Ninguém precisa disso para ter heroísmo na vida.
A essência do heroísmo é o quê? É usar aquilo que você é, que você tem, em prol do próximo, em benefício do semelhante. Ou seja, não fazer uso irresponsável do que você é e do que você tem, não fazer um uso egoísta desses recursos pessoais, especialmente pessoais. Quando eu uso a palavra recurso aqui, não me refiro a dinheiro, mas pensando naquilo que você é, o repertório que você tem, o ser humano, a pessoa, o homem, a mulher que você é. O que você é, você usa irresponsavelmente, egoisticamente, apenas pensando no seu próprio proveito, no seu benefício, ou em benefício do próximo. Heroísmo é isso. E às vezes o heroísmo exige um alto sacrifício. Quando olhamos para as histórias das civilizações antigas, é muito curioso que os povos antigos, civilizações de milhares de anos atrás, tinham histórias de heróis que fizeram feitos, coisas, façanhas, prodígios, coisas extraordinárias. E muito interessante isso, o que mostra que nós humanos precisamos dessas histórias, porque elas nos inspiram, elas nos motivam, elas são um exemplo positivo para nós. E nessas histórias a gente sempre vê alguém que fez, façanhas, coisas incríveis para ajudar o próximo. Vou usar aqui agora uma palavra do vocabulário cristão. Para abençoar as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades. E você? Você já viu o filme? O que você achou? Coloca aí nos comentários. E se o que eu falei aqui faz algum sentido para você, ajude a compartilhar esse conteúdo. Faça a sua inscrição aqui no Tem Café. E muito obrigado caso já tenha feito.